Com o tempo, eu fui evoluindo e amadurecendo muito. Eu cheguei à conclusão, enchi o peito e falei, pai, eu abandonei a faculdade. Porque eu não tinha coragem, porque o meu pai sempre foi assim... pra mim, sabe aquela pessoa que você admira muito, que você não quer decepcionar nunca na vida? O que seu pai fazia? Nada. Sabe? Eu não tô rindo, ele não fazendo nada. Não, pelo amor de Deus. Do jeito que você falou. Não, mas é porque, tipo assim... Exatamente por isso, por ele não ter feito nada da vida, que ele queria que eu fosse alguém. Ah, entendi. Então eu não queria falar não pra ele. Entendi. Aí eu fui, né? Mas aí eu falei assim, gente, não tá dando, não é o que eu quero, eu não me sinto bem. Eu tô aprendendo, é interessante pra caramba. Tanto que, enquanto eu tava fazendo faculdade, 2 carros bateram na minha frente. E aí o cara desmaiou e a mulher desmaiou. E eu que prestei primeiros socorros. Nossa, Mas assim, não bom. movi, óbvio, não pode mover em hipótese alguma até a ambulância chegar. Mas, Mas assim, você já tinha um conhecimento ali, eu né? passei assim, a escala de, acho que era Glasgow, não lembro direito, mas na época eu sabia, né? Porque eu tava estudando Sim. na época. E aí eu medi, analisei tudo, vi que era grave a situação dele não era. Então a ambulância veio, deu prioridade pra ela e depois já levou ele. Então, tipo, ficou tudo bem. Mas assim, Que bom. aprendi muita coisa. Uso até com o Jake hoje em dia, assim, primeiros socorros, quando acontece alguma coisinha, se ele bate a cabeça, analisa a pupila e tudo mais. Então foi muito útil, só que não era o que eu queria pra minha vida. E aí eu criei coragem e falei pra ele, olha, pai, eu não quero, sabe? Eu não... E o meu pai também, hoje, ele mudou completamente. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa com a cabeça muito fechada. Sabe aquelas pessoas antigas que acham que tudo é errado, que mulher não precisa fazer tal coisa, tem que ficar em casa, não precisa de nada. A única coisa que ele queria era que eu estudasse. Mas de resto, ele não me apoiava para tirar habilitação. Ele falava, não, mulher não precisa dirigir, você não precisa, não sei o quê. Sendo que o meu irmão, ele sempre apoiou. Quando meu irmão fez 18 anos, meu pai apoiou. Deu moto quando ele tirou a habilitação e tudo mais. E pra mim, não. Meu pai não fazia. E eu ficava assim, enfurecida. Mas eu sempre tive mania de usar as coisas negativas ao meu favor. Então, eu cheguei... Eu mesma trabalhei, tirei minha habilitação. E quando eu peguei minha habilitação na mão, eu cheguei e joguei na mesa, na frente do meu pai. E falei, ó, tirei minha habilitação sozinha. Sem falar pra ele. Sem falar pra ele. Eu fui, tirei toda a minha habilitação, paguei sozinha com o meu trabalho, coisa que ele ajudou meu irmão a fazer. E aí aí foi a primeira vez que ele olhou pra mim e falou, eu tô muito orgulhoso de você. Olha. Aí eu comecei a chorar e falei assim, mas agora eu não quero mais também, se lasca, eu já tirei minha Agora eu não habilitação quero mais. sozinha. Então, Mas foi um momento bem marcante na minha vida, sabe? sim. É porque, minha vida já aconteceu tanta coisa, assim. Conta. Os meus pais separaram quando eu tinha 4 anos de idade. Você morava onde? Eu nasci em São Bernardo do Campo, mas eu cresci no interior de São Paulo, uma cidade chamada Hortolândia. Na já ouvi verdade, falar. lá são várias cidades juntinhas. Então, assim, eu já morei em Hortolândia, em Sumaré, em Campinas. É tudo divisa de um bairro já é outra cidade, Caramba. sabe? As cidades são enormes. Tá. Mas nesse ponto específico que eu cresci, cada bairro é um lugar, assim. Eu atravessava uma linha de trem pra estudar, assim, a escola. E era tipo outra cidade? Já era outra cidade, Entendi. entendeu? E os meus pais se separaram quando eu era muito nova. E quantos irmãos você tem? Eu tenho 4 irmãos, todos homens. Eu sou a única mulher. A mais nova ou não? Não, eu sou a segunda mais velha. É porque, assim, na verdade, com o meu pai, minha mãe teve 3 filhos. Meu irmão mais velho, eu e o caçula. Depois ela casou de novo e teve mais 2. Entendi. Quando ela separou, eu não faço ideia de como era o relacionamento deles, sabe? Só depois de grande que ela me contou e que eu tive empatia por ela. Mas na época eu era só uma criança. Ela não deixava a gente ver meu pai. A gente mudou pro interior de São Paulo, a gente passava muita necessidade. A gente morava... Só não pode chorar. Para que O eu rímel choro. não é a prova d'água. A gente morava num cômodo que, na verdade, era uma sala comercial. Então, assim, era um cômodo que tinha uma pia e tinha um banheirozinho pequenininho, assim. E a gente não tinha nada. Tinha um colchão de berço que a gente revezava. Às vezes, meu irmão mais novo dormia comigo e, às vezes, minha mãe dormia com meu irmão mais novo e eu dormia no chão. Eu combinei com ela que a gente revezava pra todo... Mas a minha mãe sempre deixava eu dormir no colchãozinho, na real, né? Sim. Tadinha. Ela era uma boa mãe. Ela só não sabia lidar direito com tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo. Você tinha o quê? Uns 5 anos, então?
eu tinha 4 quando eles se separaram. A gente passou por dificuldade por muitos anos, sabe? Minha mãe conseguiu um emprego de faxineira num shopping que tem lá em Campinas. Chama Shopping Dom Pedro. Já foi o segundo maior da América Latina. Bem eu já grande. ouvi falar. É. E aí ela era faxineira lá. Então, assim, quando fechava o shopping, ela limpava a praça de alimentação e tudo mais. Então, a gente comia o que sobrava em cima das mesas, sabe? Ela levava pra casa e a gente comia. A gente passou muita necessidade, muita. A gente não tinha o que comer. Muitas vezes a gente tinha arroz, a gente comprava uma banana e a gente picava e era assim, 2 fatiazinhas de banana de mistura para 2 para o outro, 2 para o outro. E foi assim, sabe? Mas a minha mãe nunca deixou faltar nada. Ela ralava, ela se virava e dava esforçada. E só que porque ela era muito orgulhosa. Ela não aceitava a ajuda do meu pai, sabe? E eu não sei, na real. Eu era muito pequena. Eu não sei como era essa relação entre eles, né? O meu irmão mais velho ficou com o meu pai. Quis ficar, tinha um poder de decisão. E foi pra ficar com o meu pai. E eu fiquei com a minha mãe e o meu irmão mais novo. Então, assim, a gente viveu muita necessidade. E por a minha mãe ter que ralar muito pra trabalhar, pra criar a gente... ela ficou muito estressada, ela era muito nervosa, sabe? Então ela batia muito na gente. Ela entrava nos relacionamentos com os caras nada a ver, os caras batiam na gente também. Tudo conturbado, né? Tudo Todas conturbado, as áreas da vida. Tanto que eu fui uma adolescente muito rebelde. Muito rebelde. Gente, eu saía pra rolê, eu voltava na outra semana, sabe? Não tava nem aí, ficava dormindo em casa de amiga. Acho que as mães das minhas amigas falavam assim, quando que ela vai embora aí? Sabe? Ela chegou de novo. Oi, tudo bem? De novo. Quanto tempo você vai Sim. ficar dessa vez, né? Porque eu ficava dias e dias, eu não queria voltar pra casa de jeito nenhum. Mas você sabe que às vezes a gente vê isso e a gente não entende, a gente tem mania de julgar, né? Nossa, mas por que essa menina tá aqui, fica aqui uma semana? Cadê os pais dessa menina e tal? E às vezes é tudo reflexo, né? Na verdade, Sim. do que você já passou. Porque eu acho que é por isso que vale muito a pena a gente frisar de não julgar o outro, porque você não sabe o que ela tá passando. Você não Exato. sabe como é que tá em Como casa. que tá dentro da casa. Não, e as pessoas perguntavam pra mim, eu falava que era tudo maravilhoso. Eu era uma grande mentirosa. Sabe aquela... Era horrível, porque eu tinha vergonha da minha situação. E sabe aquelas crianças que mentem, que você sabe que ela tá mentindo? Era eu. E eu falava, não, mas meu pai tem muito dinheiro. A minha mãe tem muito dinheiro também. É porque eles confiam em mim, então eu fico dias fora. Tá tudo bem, sabe? Tudo bem. Eu tinha vergonha de encarar minha realidade e foi péssimo, assim. Eu passei minha adolescência toda errada, toda conturbada.